Olá pessoal, tudo bom? Hoje então eu vou gravar mais um vídeo e como eu havia falado, o tema de hoje ele é resultado de muitas pessoas que pediram que eu explicasse e falasse um pouco sobre como interagir com uma criança autista, né? Tem o caso de pessoas que têm um convívio direto, frequente, que geralmente são os familiares mais próximos e professoras, né? E tem o caso que é o contato esporádico, de repente um vizinho, ou um familiar que não convive diariamente. E daí veio algumas perguntas assim, como eu faço para interagir com essa criança, né? Algumas crianças têm mais aberturas, outras nem tanto. E eu também vou aproveitar esse vídeo para falar algumas informações que ficaram pendentes de alguns vídeos que eu comentei, que eu acho importante da gente estar explicando, tá? A primeira dica sobre interação com uma criança autista é o seguinte: ela é uma criança normal, igual outra, tá? Ela é normal. O tratamento que você vai ter com ela é como você teria com qualquer outra criança, demonstrando afeto, demonstrando sentimento. Se é um momento de alegria, vai demonstrar alegria, né? Porém, você deve, né? Eu acredito que seja mais fácil agachar e olhar nos olhos da criança. Sempre tentar olhar no olho dela. A maioria das crianças autistas tem dificuldade de olhar nos olhos. Então, se a criança não te olhar, não tem problema. A tua tentativa é o que vale. O que acontece é que uma criança autista, ela é igual a gente. Então, tem dias que elas estão muito alegres e comunicativas e vão interagir com você normalmente. Porém, vai acontecer, de repente, de você encontrá-la num dia que ela não tá legal, igual a gente. Então, pode ser que ela não interaja tanto. Não pode desistir, né? São momentos. Então, por exemplo, se você vai numa festa de família e você vê a criança, que você não tem muito contato, mas você tem interesse, né, de se aproximar, você pode se agachar, cumprimentar normalmente, né, demonstrar afeto, brincar. O ideal que sejam frases ou curtas e que você fale devagar, porque parece assim que eles têm um pouquinho para assimilar, eles precisam de um pouquinho mais de tempo. E se eles demorar para te responder, também é normal. É como se o cérebro estivesse assimilando o que tu falou e eles estão pensando como vão te responder ou como vão reagir, né? Então, isso pode acontecer também. Outro caso que eu gostaria de comentar é que é importante, se você tem contato com a mãe da criança, sempre perguntar o que ela gosta, porque a criança autista, a maioria das crianças autistas, eles têm algum super foco em alguma coisa, né? Outras crianças a gente chama de até habilidades extremamente assim surpreendentes. Então, se você tem essa abertura de saber o que a criança gosta, né? Qual que é a atividade que ela desenvolve ou qual que é o objeto que ela mais gosta, se torna mais fácil de você se aproximar, de ter uma interação, porque daí você pode entrar nessa área de superfoco da criança. E uma brincadeira, um objeto, um brinquedo, isso facilita, tá? Outra coisa que eu gostaria de comentar sobre os autistas é que eles são muito puros, é muito assim, eles são inocentes e eles são muito ligados à realidade. Como, por exemplo, se você falar assim, ó, que menina, aquela menina é uma gatinha, por exemplo. Eles não entendem dessa forma, porque gatinha ou gatinho, para uma criança autista, é um animal de estimação. Eles não associam isso. Ou, por exemplo, o meu Arthur, a gente, desde pequenininho, a gente ensinou que levar injeção é levar pique, né? Que a gente achou mais fácil dele compreender. Então, o que acontece? De vez em quando eu me deparo com situações no sentido assim, ó, haja pique para um dia puxado como esse. No sentido de pique ter mais energia, mais disposição. Mas aí ele olha pra mim e fala, mãe, faz assim, ele associou que eu tava falando de injeção, ou seja, uma palavra
que a gente utiliza com vários significados, para eles não funcionam. Então, tipo, pique é injeção. Então, se eu vou usar a palavra pique para outro sentido, então eu uso a palavra disposição, energia, enfim. Outra, por exemplo, né, o meu filho gosta muito de bola. Então, se eu falar assim, nossa, aquele teatro, é show de bola. Não funciona. Eu imagino que na cabecinha dele ele fica imaginando assim uma apresentação com várias bolas, entendeu? Então, tipo assim, aquilo lá é muito legal, né? Então, eles usam muito a realidade. Então, essas palavras assim, não dá certo, confunde um pouco a cabecinha deles, né? E outra coisa que eu gostaria de falar seriam, que também me perguntaram sobre as estereotipias, né? Antigamente se diagnosticava uma criança com autismo quando ela tinha reações com estereotipias. O que são isso? São movimentos que a criança faz, repetitivos, e variam. Algumas crianças fazem um tipo de movimento, outros. E esses movimentos é uma forma deles demonstrar que algo está errado, mas esses movimentos servem para acalmar eles, como se isso trouxesse o equilíbrio, a estabilidade emocional, assim, do momento, né? Então, tem crianças que você vai ver que vai para frente e para trás. Outros fazem assim, né? Então, tem uma série de estereotipias, né? O Arthur, ele teve poucas estereotipias até hoje, assim. Ele não é uma criança que ele fica, tipo, parado no mundo, né? Bem distante, assim, bem longe, e fazendo algum movimento. Ele não teve isso. Porém, com o decorrer dos anos, ele foi demonstrando algumas estereotipias, que é, quando ele está muito feliz, ele grita. Ou quando ele vai cantar, ele não fala, mas ele tenta cantar, né? Tem uma reação quando ele escuta uma música que ele gosta. Então ele grita, que ele está demonstrando felicidade. O que a gente faz? Arthur, você tá feliz? Então feliz. Aí eu tento usar a palavra feliz com um movimento, tipo, feliz, tal, para ele associar isso e não gritar mais, né? Uma orientação que a gente teve para tentar, e isso a gente tá trabalhando ainda com ele, né? Outra coisa que isso é quando ele tá feliz, mas quando ele fica nervoso, que é uma situação que ele, como se ele não tivesse controle, porque eles não sabem um pouco lidar com o emocional. Então ele morde a mão, né? Ele fica nervoso, ele morde a mão. Ou faz um pouco disso daqui, é algo rápido. Mas, Jamile, o que fazer quando eu tô numa situação dessa? Geralmente quem passa por isso são pessoas mais próximas, né? Pais, ou professoras, ou um avô, ou tio que convive mais com a criança. Segundo os profissionais, esse movimento traz para eles um pouco de equilíbrio. Mas quando tu convive bastante, tu consegue ter o discernimento. Se tu consegue intervir para melhorar, para ajudar, ou se é melhor deixar ele naquele momento dele. Geralmente a gente faz a intervenção para isso ir diminuindo com o tempo, porque tu consegue diminuir muito. E essa intervenção, geralmente, não é falando assim, para de fazer isso, não faz isso. Não resolve, piora tudo. Tu vai desfocar ele e focar em algo que ele gosta. Por exemplo, Arthur, tá tudo bem? Pega pra mamãe a bola vermelha. Ou, Arthur, tá tudo bem? Vai buscar a bola do Brasil pra gente brincar. Como ele gosta de bola, eu tenho essa alternativa. E geralmente dá certo. Ou assim, Arthur, tá passando o desenho do Patati Patatá. Né? É uma alternativa para isso funcionar, para ele desfocar um pouco daquele movimento. E tu vai vendo com o tempo, isso vai diminuindo bastante mesmo. Bom, eu só tô olhando ali porque eu não queria esquecer de nada nesse vídeo quanto a essas dicas, né? E eu quero agradecer mais uma vez toda a atenção, mensagens, recados de pessoas que estão entendendo um pouco mais como funciona esse mundo azul do autismo. Quero falar que agora eu tenho um canal no YouTube, porque assim, muitas pessoas estão me pedindo vídeo. E tá difícil de ficar enviando, se torna pesado, arquivo e tal. Então vai estar publicado no canal do YouTube, e no próximo vídeo eu falo certinho o nome do canal, tudo. Quem tem interesse, pode ir lá se inscrever e curtir, tá? Um abraço, beijão, Deus abençoe.